Você sabia que, para os egípcios, uma simples serpente podia ser tanto símbolo de proteção quanto de destruição? No coração do Egito Antigo, ela não rastejava apenas na areia, rastejava entre deuses, templos e mistérios. Hoje, vamos desvendar o culto secreto à serpente sagrada e o poder que ela guardava sobre a vida e a morte. Desde os primeiros mitos, a serpente já estava presente. Para os egípcios, ela era mais que um animal, era uma força primordial. Nos textos mais antigos, surge como Apep, a gigantesca serpente do caos, que todos os dias tentava devorar o sol durante sua jornada noturna. O deus Ra, símbolo da luz e da ordem, enfrentava Apep em uma batalha eterna, e o amanhecer era o sinal de que o bem havia vencido mais uma vez. Mas nem toda serpente era inimiga. Outra figura surgiu com o tempo. Mehen, a serpente protetora que envolvia o deus Sol em suas espirais para guardá-lo das trevas. Assim, o mesmo animal que representava o mal também era visto como guardião divino. Essa dualidade fascinava os egípcios. A ideia de que o mesmo símbolo poderia destruir ou proteger. E foi a partir dessa crença que nasceu um dos cultos mais enigmáticos do Egito. Mas o que faria um povo reverenciar algo que também temia? Prepare-se, porque a seguir, você vai conhecer o lado oculto das serpentes sagradas. O culto que prometia poder, proteção e talvez imortalidade. Em templos escondidos às margens do Nilo, sacerdotes realizavam rituais dedicados à cobra Uraeus, símbolo que adornava a testa dos faraós. Essa serpente ereta, geralmente uma najá, representava o Adjet, a deusa cobra do Baixo Egito. Ela era o olhar vigilante dos deuses, um emblema de autoridade que ninguém ousava desafiar. Nas cerimônias, acredita-se que pequenas serpentes eram mantidas vivas dentro dos templos e alimentadas como se fossem encarnações divinas. Em algumas representações, o Adjet aparece cuspindo fogo para afastar inimigos, um símbolo de defesa espiritual e poder absoluto. Os faraós acreditavam que carregar sua imagem na coroa lhes garantia proteção contra forças do mal e até contra traições dentro do palácio. Para o povo, ver a imagem da serpente sagrada era um lembrete. Quem desafiasse o faraó, desafiava a própria deusa. O culto à serpente ultrapassava os templos e chegava até os túmulos. Em muitas múmias, arqueólogos encontraram amuletos em forma de cobra, feitos de ouro, faiança azul ou pedras preciosas. Esses objetos eram colocados sobre o peito dos mortos para garantir que, ao despertar no além, a serpente divina os guiasse com segurança. Nas paredes das tumbas, textos mágicos pediam a proteção de Nerebkau, outro deus serpente, guardião da vida após a morte. Ele era descrito com corpo de cobra e mãos humanas, e acreditava-se que segurava as chaves do destino. Os egípcios temiam ser mordidos por cobras venenosas, mas paradoxalmente, pediam a ajuda dos deuses cobras para curar venenos espirituais. A serpente, nesse contexto, era o equilíbrio entre medo e fé, uma ponte entre o mundo dos vivos e o reino dos mortos. O Uraeus, aquela pequena cobra erguida na coroa dos faraós, escondia um significado profundo. Ele não era apenas um ornamento, mas um símbolo vivo de energia divina. Os egípcios acreditavam que o Uraeus representava o fogo do sol, a força vital que dava poder ao governante. Em estátuas e relevos, a serpente é mostrada expelindo chamas contra inimigos invisíveis, uma metáfora para a justiça dos deuses. Mas havia também um aspecto místico. O Uraeus era ligado ao olho de Ra, a manifestação da consciência divina que tudo via. Assim, quando o faraó usava a coroa com a cobra, ele não apenas representava o Egito, ele se tornava o próprio intermediário entre deuses e homens. Era o poder espiritual e político fundidos em um único símbolo, envolto em segredos que nem todos os sacerdotes podiam compreender. Mesmo após o declínio do Egito Antigo, a figura da serpente nunca desapareceu. Suas imagens continuaram sendo reproduzidas em artefatos, joias e rituais mágicos. No período greco-romano, ela se misturou a outras crenças,
tornando-se símbolo de cura e renovação. Ideias que ecoam até hoje na medicina moderna, com o bastão de Asclépio e o símbolo do caduceu. Mas no Egito, o significado sempre foi mais profundo. A serpente lembrava aos homens que poder e destruição caminham lado a lado, e que a sabedoria consiste em equilibrar ambas as forças. Talvez seja por isso que, até hoje, a imagem da cobra ainda causa fascínio, não pela ameaça que representa, mas pelo mistério que carrega. Porque no fim, a serpente sagrada do Egito não era apenas um animal. Era o reflexo do próprio espírito humano, imprevisível, misterioso e cheio de poder. A serpente pode ter perdido seus templos, mas nunca perdeu seu encanto. Se este mistério do Egito te surpreendeu, deixe o like, compartilhe com quem ama a história antiga e se inscreva no canal. Nos vemos no próximo vídeo, onde o passado revela segredos que continuam vivos até hoje.